Apicultura, dicas sobre manejo do apiário. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Dica técnica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre apicultura. Nós separamos algumas dicas para você sobre a atividade, uma atividade muito importante para a agricultura e, é claro, para o meio ambiente, contidas na publicação da Emater MG, Apicultura Manejo do Apiário, de autoria do zootecnista João Ricardo Albanês. São 8 dicas. A primeira delas é o manejo. O manejo correto do apiário é um requisito importante para o sucesso da atividade apícola. Dele dependerão os bons resultados do trabalho no que se refere à quantidade e à qualidade do produto final. Parece ser muito fácil manipular uma colmeia, mas na verdade são necessários alguns cuidados, porque no momento em que se abre a colmeia, está se intervindo no trabalho de milhares de abelhas e acionando os seres vivos com um eficiente sistema de defesa. Por isso, alguns procedimentos básicos devem ser adotados pelo apicultor, como nunca trabalhar na frente da colmeia e sim por trás ou de lado. Não trabalhar com abelhas quando estiver com excesso de suor, cheiro forte e menos ainda com cheiro de álcool. Preferencialmente, você deve trabalhar com abelhas no período em que a maior parte delas estiverem no campo. Sempre que trabalhar com as colmeias, use a roupa de apicultor. Nunca deve vestir roupas escuras, porque irritam as abelhas. Não coloque fumaça em excesso. Não trabalhe em dias de chuva. Não mexa nas colmeias continuamente. Nunca passar mais de 5 minutos trabalhando numa colmeia, salvo quando da extração de mel. Nunca você deve usar o fumegador, dentro dele material tóxico, como óleo, querosene, bucha com graxa, fumo, dentre outros. A segunda dica, revisões das colmeias. As revisões das colmeias elas devem ser periódicas, concentrando-se em épocas de floradas. Essas revisões têm como objetivos avaliar a capacidade de postura da rainha, substituir os favos velhos e deformados por favos novos com cera alveolada, diminuir os favos zanganeiros, controlar as enxameações, observando os motivos determinantes desse fenômeno, identificação e controle de pragas e doenças, avaliar a reserva de alimentos e também a necessidade de alimentação suplementar. Você também deve anotar os procedimentos realizados e a realizar. Nós falamos aí agora há pouco sobre enxameação. A enxameação é um fenômeno natural e espontâneo que as abelhas utilizam para se multiplicarem, que tem como base o instinto de reprodução e de conservação da espécie e que consiste na saída de parte das abelhas de uma colmeia para formarem uma nova colônia num outro lugar, com o fim de garantirem a sua sobrevivência e a propagação da espécie. Terceiro ponto, controle da enxameação. Para controlar a enxameação, as seguintes medidas devem ser tomadas. Não deve deixar faltar espaço no interior da colmeia, principalmente em época de florada, substituindo os favos do ninho. Os velhos, os repletos de alimentos e também as melgueiras lotadas de mel, por quantos forem necessários, tá? Você também deve controlar a idade da rainha, substituindo-a de acordo com a avaliação de postura. Você deve avaliar quantos ovos, larvas, pupas. Quarto, substituição das rainhas. Não se aconselha a introdução de rainhas provenientes de outras regiões, mesmo quando de subraça apurada, para poder evitar a importação de pragas ou doenças ainda não constatadas no nosso estado. Na substituição, devem-se aproveitar as abelhas existentes na região, procurando então selecionar as matrizes que apresentem características desejáveis, como alta produção, pouca agressividade, resistência a doenças, pouca tendência à enxameação e migração. Quinto,
limpeza do apiário. Isso é muito importante, você deve manter sempre limpo o seu apiário, para poder evitar fogo, né, e ataque de predadores. Sexto, e ele é subdividido, tá bom? Que são os problemas mais frequentes nas colmeias. O primeiro deles são as formigas. Elas atacam, de preferência, enxames fracos. Para impedir que as formigas subam até a colmeia, você pode usar suportes que tenham dispositivos como lata de óleo ou graxa de proteção contra essas formigas. As traças também é um problema muito grande. Enxames fracos, eles são mais facilmente atacados por elas, né, pelas traças. Normalmente, quando existem espaços vazios onde as abelhas não circulam ou não fazem limpeza, a colmeia fica então mais suscetível ao ataque da traça. Podridão da cria. É uma doença que mata as larvas das abelhas. Normalmente observa-se a presença de larvas mortas dentro das células, consequentemente, existe um pequeno número de favos com cria fechada. Varroase é a morte das abelhas causada por um ácaro. É um tipo de piolho vermelho que gruda no corpo da abelha e chupa o sangue. Este ácaro põe os ovos junto ao das abelhas e se alimenta das larvas das abelhas. Quinto, envenenamento. Pode ocorrer por águas contaminadas ou por néctar e pólen de culturas pulverizadas. Se o veneno for muito tóxico, a abelha morre fora da colmeia. Caso contrário, as abelhas podem retornar à colmeia levando alimentos contaminados, morrendo assim toda a família. Isso a gente tem recebido bastante relatos aqui de ouvintes, internautas, sobre esse grande problema aí. Vamos voltar a falar sobre a colheita do mel e o envasamento e também uma dica da Emater sobre como fazer o aproveitamento da cera daqui a pouquinho. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? No Brasil, há produção de mel em todas as regiões. Segundo o último levantamento feito pelo IBGE, no ano 2017, a produção anual é, em média, 41.594 toneladas. O potencial para aumentar é muito grande. O país tem características de clima e flora favoráveis ao desenvolvimento da abelha africanizada. Há boas reservas florais, que é o pasto apícola, e também de floradas silvestres, que asseguram um mel de qualidade, reconhecida no mercado internacional. Bem, o Rio Grande do Sul ele é o principal produtor nacional. São 37 mil apicultores que produzem 8.500 toneladas por ano, concentrando 22,6% do total de colmeias no Brasil, 487 mil caixas. Exporta para 14 países como Estados Unidos, Canadá e China, que é o maior consumidor, tendo gerado, em 2018, por exemplo, 11,9 milhões de reais. Enquanto cada europeu consome 1,5 kg de mel por dia, entre os brasileiros o consumo não ultrapassa 100 gramas per capita. Enquanto o europeu consome 1,5 kg por ano, né, por pessoa, os brasileiros então consomem 100 gramas per capita. Ele é mais conhecido in natura, né, nesses mercados. E ele também é utilizado na indústria de cosméticos, com variedade de produtos como cremes, hidratantes, máscaras faciais, entre outros. Os tipos mais conhecidos são o mel de laranjeira, de eucalipto e o jataí, mas já há inovações como o mel de marmeleiro e cajueiro. De acordo com a origem da flor, o mel tem diferentes aplicações no organismo, desde enxaqueca, regulador intestinal, energético, para a pele, dentre outros. Bom, continuando então as dicas sobre a apicultura, vamos à 7ª dica. Colheita do mel. Visando a qualidade do mel
e a preservação da idoneidade do apicultor, o mel deve ser colhido quando os favos estiverem com um mínimo de 80% de operculação no período seco e de 90% no período chuvoso. Nas operações de colheita, armazenamento e acondicionamento do produto, deve-se atentar para as condições adequadas de higiene. A operação de extração de mel deve ser realizada com equipamento apropriado, como o garfo desoperculador, mesa desoperculadora, decantador e centrífuga. Esses equipamentos eles devem ser de aço inoxidável e de boa qualidade. O mel, por ser muito higroscópico, ou seja, que absorve a umidade do ar, poderá absorver então água durante a extração, prejudicando a qualidade e facilitando a fermentação. Portanto, você deve evitar centrifugar o mel em dias ou em locais muito úmidos. Por fim, o processamento e o envasamento. As condições mínimas são necessárias para a implantação de um estabelecimento destinado à manipulação e à industrialização do mel e de produtos apícolas. Considerando a necessidade de se padronizarem os processos de elaboração dos produtos de origem animal, o Ministério da Agricultura do Brasil regulamentou então normas técnicas para a fixação de identidade e de qualidade do mel. Agora, nós temos uma dica da Emater MG sobre como fazer o aproveitamento da cera na apicultura. As informações estão com Rafael Soal, do Estação Rural. Além do mel, as abelhas produzem vários subprodutos que podem render um bom dinheiro para o apicultor, como a cera e a própolis. A dica técnica é como fazer o aproveitamento da cera na apicultura. Quem fala sobre o assunto é o coordenador técnico de pequenos animais da Emater MG, Dirceu Alves Ferreira. Uma dica importante em apicultura é o aproveitamento da cera. Os quadros, uma vez que eles não são mais úteis para a colmeia, por ter envelhecido, eles devem ser derretidos e utilizados no processo da troca da cera comum pela cera alveolada nas lojas comerciais. Essa reutilização vai garantir para o produtor uma economia nesse processo de compra da cera alveolada, uma vez que para cada 10 quilos de cera bruta derretida que ele entrega ao ponto comercial, ele recebe 7 quilos de cera alveolada, ou seja, ele faz uma economia de 70% do gasto com cera alveolada. Para esse processo de derretimento da cera, existem dois principais métodos utilizados, que são o derretedor de cera a vapor e o derretedor solar. O derretedor de cera a vapor é comprado em lojas comerciais de diferentes tamanhos, com diferentes capacidades de derretimento, e o que se faz é colocar nele a cera velha para que será derretida, então num processo de banho-maria, porque ele é abastecido com água, essa água é fervida, o vapor dessa água vai derreter a cera, então no processo de banho-maria a cera é derretida, recolhida num outro recipiente e uma vez que essa cera seca, ela é utilizada na troca pela cera alveolada. O segundo processo de reaproveitamento da cera é a utilização do derretedor solar. É um derretedor que utiliza a energia solar. Existem vários modelos de acordo com a criatividade do produtor, mas o importante é que todos eles tenham uma superfície de vidro, de preferência que sejam utilizados 2 vidros com uma distância entre um e outro para fazer o armazenamento melhor do calor. Esse vidro da superfície ele deve ter no mínimo 5 milímetros para que ele possa resistir no caso de uma chuva de pedra, por exemplo, e o modelo e o padrão varia de acordo com o produtor. O mercado de produtos apícolas vem crescendo em todo o mundo e abrindo novas oportunidades para os apicultores. Isto porque aumentou a procura dos consumidores por produtos naturais e de alta qualidade. Com a expansão da apicultura no Brasil, o mercado para cera, especialmente as placas de cera alveolada, tende também a crescer. Então, saber reciclar favos velhos e produzir placas de cera alveolada de boa qualidade é uma atividade interessante para os apicultores. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.